Códice de Leningrado em relação às demais fontes massoréticas, e que revela, por sua vez, como teria sido o processo de produção desse manuscrito. É interessante, né? Dá para se perceber em cada caso o que poderia ter acontecido. Foi erro do escriba? Foi um erro feito por um escriba posterior, por exemplo? Então, ao longo da comunicação, nós veremos, então, algumas possíveis causas desse fenômeno de variação textual entre o Códice de Leningrado e as demais fontes da Massorá, as demais fontes massoréticas. O que eu tenho que comentar aqui com vocês aqui é que, assim, esse tema que eu estou apresentando agora aqui, ele tem a ver com um artigo do professor Emmanuel Tov, intitulado Hebrew Lexicography and the Textual Criticism of the Hebrew Bible in Light of Kesenius Dictionary. É um texto de 2015. Nesse texto, o professor Emmanuel Tov, da Universidade Hebraica de Jerusalém, de Israel, então ele coloca aqui um dicionário de hebraico bíblico completo, abrangente, deveria conter, por exemplo, variantes textuais encontradas nos manuscritos da Judéia, os Foros do Mar Morto, por exemplo, Septuaginta e Pentateuco Samaritano. Então, essa ideia dele é que me inspirou a fazer esse tipo de trabalho. Só que um detalhe, o professor Tov, ele não previu incluir variantes textuais de textos massoréticos, dos textos da época medieval. Por exemplo, variação de vocalização, de acentuação, ou de texto entre fontes massoréticas da época medieval. Então, isso ele não previu. Então, isso é algo inédito que eu fiz no meu léxico e que estou agora apresentando para vocês aqui. Mas, enfim, teve essa inspiração, essa inspiração nesse texto do professor Tov. Então, foi aí que acendeu a ideia de fazer isso. Mas, olha, interessante essa ideia, mas vou aplicar isso para textos massoréticos. Mas eu tenho que admitir um débito a esse detalhe do meu trabalho, é esse texto do Emmanuel Tov. Olha só, há duas listas que também foram fontes para esse trabalho, são dois textos desses dois estudiosos israelenses, Aaron Dotan e Mordechai Breuer, que eles têm listas de variações entre textos massoréticos. Então, é lógico que esses dois textos eles foram base também para o meu trabalho. No caso do Dotan, a lista dele, ele colocou como apêndice a uma edição da Bíblia Hebraica que ele fez, que é a Bíblia Hebraica Leningradência, de 2001. Então, no final, ele coloca as variações encontradas no Códice de Leningrado, em relação à edição que ele fez da Bíblia. Então, então, quando tem uma variação entre o códice e a edição dele, ele coloca lá onde está essa variação. E na questão de Breuer, ele tem uma obra chamada The Biblical Text in the Jerusalem Crawl Edition and its Sources in the Masorah and the Manuscripts, de 2003. E que ele relaciona várias variantes entre fontes massoréticas. Então, esses dois textos também foram fontes para o meu trabalho. Mas, também aqui, eu também incluí mais dois manuscritos no meu trabalho, que nem Dotan e nem Breuer usaram nos trabalhos deles, que é o Códice de Madrid, esse manuscrito M1, e o manuscrito 2626, 2628, que é o Códice de Lisboa. O Códice de Madrid é do século XIII e o Códice de Lisboa é do século XV, final do século XV. Então, assim, mesmo que tenha assim, essas duas fontes essas duas obras como fontes, eu também incluí mais uma coisinha a mais para complementar o meu trabalho. Então, agora, vamos ver um pouquinho de exemplos que eu escolhi para essa comunicação aqui. Olha só, aqui, né, ausência de sinal vocálico ou sinal diacrítico. Então, esse nome aqui, né, Adoniahu. Então, aparece lá, por exemplo, no Códice de Leningrado, a falta do dagesh forte na letra Yod, por exemplo. E nas outras fontes massoréticas, nós vemos que existe lá, consta lá, o dagesh forte na letra Yod. Então, isso é uma pequena variação
entre um e outro. Aí de baixo tem Eloá, Deus. Falta lá o sinal Mapik, a letra R, no caso de Leningrado. E nas demais fontes tem esse Mapik. Apenas o códice Samsung 15.7, ele tem a mesma leitura do códice de Leningrado. Mas as demais fontes tem a letra Mapik, que é a redação normal da palavra. Outra aqui, esse verbo aqui, enviar, bom, já que está lá, tá bishloch, mas é bishloach, bishloach. Falta aqui o sinal vocálico para estar furtivo, na letra het. Não aparece no Leningrado, mas aparece nas demais fontes. Depois aqui tem um nome próprio, que é Yeshu, Yeshu, mas é Yeshua, Yeshua. Falta aquele o sinal vocálico para estar na letra Ain. Então, a gente vê, então, que nas demais fontes, lógico, consta o sinal vocálico lá, mas não no Leningrado. Mas aqui, variação de vocalização. Então, aparece lá, por exemplo, al-beiti, que seria não a minha casa. E nas demais fontes está el-beiti, para a minha casa. Então, existe, então, uma troca de um advérbio de negação al, em vez da preposição el, para. Depois aqui tem el-tatsar, para que mostre hostilidade contra. Mas nas outras fontes está al-tatsar, para que mostre hostilidade contra. Então, existe uma troca aí de palavras também entre o manuscrito de Leningrado e as demais fontes. Depois tem um nome próprio aqui, que é Ashkenaz. Ashkenaz. Curioso. Isso aparece no caso de Leningrado. Mas nas demais fontes está Ashkenaz, que é a forma comum do nome, Ashkenaz. Apenas o códice de Samsung 15.7 concorda com o códice de Leningrado, registrando Ashkenaz também, mas o normal é Ashkenaz. Depois aqui tem Batsheva, seria o normal, seria Batsheva, na verdade. Então, existe uma troca também de sinal vocálico nesse nome aqui. Batsheva é a forma comum desse nome. Continuando aqui. Aqui é uma coisa, aqui é um caso curioso. Que está assim, filisteus, né? Filistitas. O Filishitim, estranho. Parece que aqui houve uma metátese de troca de sinal vocálico nas letras P e Lamed. Mas a palavra é o Filistim. Então, existe uma troca aí curiosa de sinal vocálico nas letras. Então, é um caso de metátese, na verdade. Outro exemplo aqui é o nome Yehoshua, vocalizado com o sinal vocálico Kametz, em vez de ser Patar, como seria o normal. Yehoshua com Patar e não com Kametz, mas aparece como Kametz lá no código de Leningrado. Outro exemplo aqui, Lashelag, em vez de ser Lasheleg, por exemplo. Então, Professor Edson, estamos iniciando os seus últimos 5 minutos, desculpe interromper. Tá bem, ok. Depois tem Korer, por exemplo, em vez de ser Korer. Eu vou correr agora, tá? Por causa do tempo. Depois aqui tem outros exemplos de variação de ortografia. Por causa do tempo, acho que não dá para ler tudo aqui, por causa do tempo, que é muito curto. Por exemplo, nessa palavra aqui, Hagavá, por exemplo, aparece grafado com Re, no caso de Leningrado, e com Aleph, nos outros demais manuscritos. Miha, mesma coisa, com Re no Leningrado e com Aleph nas demais fontes. Então, uma variação de ortografia aqui. Aqui também, algumas trocas de variação também entre as fontes. Por exemplo, é interessante aqui, no Salmo 68, 27, aparece o tetagrama no Leningrado e Adonai em outras fontes. Então, uma troca do nome divino por um teônimo, por exemplo. Aparece também Yosavat, no Leningrado, e em outras fontes aparece Yosahar, que é outro nome, né? Apenas o códice de Lisboa que concorda com o códice de Leningrado. Aqui, só mais um aqui, Meshirecha, os teus ungidos, que aparece no Leningrado, no plural, e nas demais fontes, Meshirecha, o teu ungido, nas demais fontes da Massorá. Tá bem?
aqui, né, Avimelech, com esse pontinho aqui no letra mem, que parece ser um daguejo forte, mas, pelo visto, talvez seja um engano aqui. Hanabi, estranho, seria Hanavi. Touv, seria esquisita, seria Tov. Kharkov, em vez de ser Kharkov. Então, existem variações entre esse manuscrito e as demais fontes. Tá bem? Deixa eu passar aqui, senão não vai dar tempo. Então, assim, no geral, o que se percebe é assim, há casos que parece ser uma desatenção do escriba do manuscrito, que é o Samuel Ben Jacó, quando ele preparou o manuscrito. E, em alguns casos, parece que ele esqueceu alguma coisa. Então, teve um lapso que ele teria cometido. Então, isso percebe em alguns casos. Em outros casos, parece que esse erro tem a ver com o escriba posterior, a segunda mão do manuscrito. Então, havia, assim, repintagem do manuscrito. Então, nessa repintagem, poderia acontecer algum tipo de erro ou de lapso. Isso eu percebi em alguns casos. Olha, aqui tem a imagem colorida, que a gente vê alguns casos assim, tá bem? Seria o sinal vocal, que seria, na verdade, um pontinho, uma manchinha do próprio pergaminho do texto. Daqui, uma coisa que eu queria comentar aqui seria do Avimelech, que está na terceira coluna, por exemplo, é a segunda palavra, Avimelech, que o pontinho que aparece lá de mem parece ser mais um pontinho, uma manchinha do manuscrito, do que um sinal vocálico. Então, a gente percebe, então, que às vezes não é bem um sinal vocálico, mas é mancha do manuscrito, do pergaminho. Tá bem? Então, para terminar, por causa do tempo, que é muito curto, espero que esse trabalho seja referência, que seja inspiração para o estudo de hebraico bíblico no Brasil, que esses exemplos desses verbetes, eles possam ser contribuição para o avanço do estudo do hebraico bíblico no Brasil, e que o futuro léxico seja uma referência para todos que se dedicam a essa área de estudos. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada, professora Edson. Eu tive que correr, né? É horrível isso. É bem ruim. Deveria ser 20 minutos, viu? Isso aqui, o congresso lá fora são 20 minutos, né? Mas... agora, pela ordem das apresentações, já que o Douglas chegou, nós podemos retornar. Então, o Douglas agora é o segundo apresentador. Bom dia, Douglas. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Tudo bom. Você tem alguma apresentação para fazer de slides? Sim, eu vou tentar compartilhar aqui. Eu aproveito, enquanto isso, agradeço aí a paciência, a compreensão dos colegas. Eu tive uma dificuldadezinha com o link, mas já vou adiantar. Claro. Talvez o professor Edson tenha que parar de compartilhar a tela dele e aí você pode... Isso, parei, isso. Faltou clicar lá, verdade. Acho que vai dar certo agora, né? O compartilhamento chegou na tela? Sim, chegou. Beleza. Então, aproveitando o máximo de tempo aí, bom dia a todos, meu nome é Douglas, eu sou doutorando aí da Universidade Metodista, orientando pelo professor José Ademar Keif. Bom ver o professor Edson aqui, também da casa, e vou resumidamente aqui apresentar uma materialidade, né, de certa forma, dos judaítas nos séculos VI e V. Farei um recorte em dois lugares específicos, né, na região da Babilônia, onde vou citar aqui Sipar, vou citar também rapidamente a vila de Al-Yahudu, bem brevemente, porque o Enzo vai trabalhar melhor, tem feito uma pesquisa detalhada que vai cooperar bastante com essa nossa compreensão sobre os judaítas no interior da Babilônia, nesse século VI e V, e depois dou um salto de um local para uma ilha, a ilha de Elefantina. E o ponto de partida na verdade, o pressuposto é sobre entrelaçamento cultural, talvez tentando localizar aí algo que eu pudesse dialogar entre essas materialidades, então optei aí por trabalhar o entrelaçamento cultural.
Sobre a materialidade dos judaítas no sexto e quinto período, a gente tem informações acerca de um grupo que pode ser considerado, mesmo que pequeno, relevante, que é o rei e a corte de Judá, que vai ser citado num tablete, trazendo a ideia de uma presença na capital, né, da Babilônia. Então, é um grupo que foi, portanto, localizado no tablete. A gente tem aí a lista de alimentos, arqueólogos alemães no século XIX. Eles, portanto, lançaram luz sobre nomes e títulos de altos funcionários estrangeiros que recebiam cotas de alimentos na corte. Então, o rei deportado e seus 5 filhos são mencionados, junto com egípcios, fenícios e filisteus. Então, se a ideia é trabalhar a materialidade, de certa forma, fazer um mapeamento, eu estou no início do doutorado, então eu tenho feito um mapeamento desse rosto plural dos judeus, né, no sexto e quinto período. Então, é interessante começar a falar sobre essa família real, mas recentemente os tabletes de Al Yahudu nos ajudaram a ter uma compreensão de uma outra família, né? Então, vou fazer um recorte aqui, mesmo que de certa forma geral, de famílias. Então, tem a família real na corte babilônica, agora temos aqui a família do Samar e Ama, que vai estar localizada provavelmente nessa localidade de Al Yahudu, na zona rural de Nippur, e essa família vai participar de transações comerciais. Os tabletes de Al Yahudu basicamente são transações comerciais entre judaítas e outras etnias, e na terceira geração, que é a geração do Arquicã, nós percebemos, de certa forma, podemos falar de ascensão uma ascensão social e também financeira, né? E, além disso, nós temos o tablete, que é do Cusaz 2845. Nesse tablete localizamos, portanto, a informação da divisão da herança, ou de parte da herança, né, do Arquicã para os seus 5 filhos, os quais são mencionados aqui no slide, nesse slide. Eu ia falar slide anterior, mas agora a gente já está no slide, né? E aí a gente percebe, de certa forma, nomes iavísticos, e o que tem facilitado, portanto, na localização dessa comunidade são os estudos onomásticos. Então, aqui já é um novo perfil. No primeiro slide indicava a participação e a presença, de certa forma, de judaítas na corte. Esse aqui já os coloca realizando transações comerciais, e na terceira geração tendo, portanto, uma ascensão social na região rural, provavelmente no triângulo ali de Nippur, Kerkara, mas, de certa forma, numa zona rural. Então, esse tablete é um tablete que lança luz sobre essa ascensão, a possibilidade, então, de uma família judaíta ter, ou de um indivíduo dessa família ter algo para se dividir, demonstra ali uma ascensão cultural. Agora, mudando, né? Babilônia, agora mencionamos no interior dela, na zona rural de Nippur, mas é interessante olhar também para os tabletes que tratam sobre mercadores de longa distância. Aí é uma outra família, chamada família de Ari. Essa família está localizada na cidade de Sipar, né? E a cidade de Sipar, às margens do Eufrates, tinha uma localização ideal para fins comerciais. Os cursos do Eufrates e do Tigre eram os mais próximos um do outro, perto de Sipar, e as rotas comerciais para o Planalto iraniano, além do Tigre, e para o Levante, além do Eufrates, encontravam-se naturalmente em Sipar. E o Estado também investiu fortemente nessa região no século VI, né? Então, os projetos reais criaram, de certa forma, um boom, tanto na agricultura e, consequentemente, no comércio. Então, comunidades vibrantes nesse local, não diferente a presença de judaítas, e destaquei aqui a família de Ari, vão ter uma participação ligada nessas transações. Essas transações, é interessante observar que são transações comerciais, mas que estão ligadas também ao templo
né, ao templo de Ebabá, que ficava no meio da cidade. Então, nós percebemos uma família que faz parte de transações. Aí, a família de Ari, eu chamo a atenção, portanto, para o nome dos filhos, né? Você tem aí o Bazia, você tem o Marduká. É interessante observar que, na mesma, de certa forma, geração, você tem o elemento yavístico, no caso do Ari Yama, mas você também tem um filho que está envolvido numa transação do texto 4, para que tem um nome aí ligado à divindade principal, divindade do panteão babilônico, que é o Marduk, então Marduká. Essa questão de nome demonstra também um entrelaçamento, de certa forma, adaptação, e que possibilita também uma forte interação. A última geração que nós temos aqui nesse quadro, nós percebemos aí a Cachaia, embora termine com o que pode parecer um elemento, a única mulher dessa família aqui registrada em textos, selecionando aqui 6 textos, é a que está envolvida com casamento, né? E é o mesmo nome da filha de Nabucodonosor II. Então, isso também, de certa forma, tem algo a nos apontar. Os outros filhos têm nomes ligados a divindades babilônias. Então, o Bel, o Shamash, o Nabu e o Bel-Idin também não diferente. Então, gerações distintas, podemos pensar dessa forma, mas, de certa forma, nomes também escolhidos ou adotados, né? A questão da onomástica é sempre algo delicado de se trabalhar, mas adotados ou escolhidos envolve, de certa forma, alguma ligação, e o nome vai ter sempre uma finalidade. Não dá para chamar a atenção, obviamente, de todos os textos, mas menciono aqui que apenas os textos 3, 4 e 5 registram os filhos de Ari como ativos em transações comerciais nos anos do reinado de Nabonidos, o 10º e 12º ano. Então, 546, 544 antes da Era Comum. Então, os textos 3, 4 e 5. Aí, eu separei aqui especificamente o texto 3, para a gente dar uma olhadinha. Ele registra um empréstimo de prata emitido por Bazia, filho de Ari, e por uma pessoa que arrendou o direito de cobrar dízimos do templo de Ebabá. Isso revela outro reflexo, portanto, das conexões de trabalho da família de Ari com os círculos sociais relacionados a essa importante região, e templo também. Então, entrelaçamento cultural, resumidamente, nós temos aqui tanto nas relações comerciais, como na relação de entrelaçamento, como na relação do casamento. E aí, quero citar o que mencionei aqui, a única mulher que nós encontramos dentre os 6 textos mencionados, a Cachaia, né? Ela foi dada em casamento por sua mãe e irmãos no 5º ano do reinado de Ciro, 534. É uma datação importante porque há um outro casamento sendo registrado na vila de Al-Erudú, que é o casamento de uma possível judaíta com um babilônio. Então, nessa datação, na mesma datação, né, precisamente, interessante. E aí... Douglas, estamos iniciando os seus últimos 5 minutos, desculpe a interrupção. Não, tranquilo, obrigado, Carolina. E é interessante observar, então, que o casamento é um passo um pouco mais ousado para esse tipo de entrelaçamento. 5 minutos, e então eu menciono rapidamente a comunidade de eruditas, né? Se discute com relação ao nome que essa comunidade teve, mas agora a gente dá um salto lá para Elefantina. E a posição mais aceita sobre a origem, né? O mais aceita, ou recentemente tem sido pensado e trabalhado com relação a origem da comunidade elefantina, é que os eruditas não chegaram a Elefantina numa só onda, mas devem ser vistos como fusão de vários grupos que, por diferentes razões, em vários períodos, eles acabaram em Elefantina. O próprio Enzo, que está aqui, agradeço, ele me indicou uma excelente bibliografia do Karen van der Thun,
o Tur, alguma coisa nesse sentido, que trabalha exatamente a formação dessa comunidade, que é uma comunidade plural também. Então, essa comunidade, antes de chegar em Elefantina, ela já é uma comunidade plural. E isso a partir do papiro Amherst 63, que o Tur trabalhou em cima dessa questão. Então, o pessoal já tem uma interação anterior e, quando chega Elefantina, permanece com essa interação. Isso pode respingar, ou melhor, não seria melhor, pode ter uma interconexão com o texto bíblico a partir do importante Salmo 20 também. Não vai dar para a gente discutir detalhadamente, mas duas questões são relevantes aqui que dizem respeito aos aspectos socio-religiosos. O Karen van der Tor sugeriu recentemente que um grupo de pessoas de várias origens étnicas, ou seja, já tinham entrelaçamento, migrou de Palmira para Elefantina e Siene nos primeiros anos do domínio persa sobre as terras do Nilo. Então, aqui a gente já apresenta a principal finalidade. E aí, então, aqui a comparação entre algumas colunas, né, do papiro com o Salmo 20, nós vamos perceber, de certa forma, uma semelhança. Portanto, algumas conclusões parciais aqui a respeito do nosso material, né, e da materialidade partindo do pressuposto de que houve uma forte interação cultural, seja em Sipar, seja na capital do Império, quando era o Império Babilônico. Depois também tem materialidade em Susa, tenho encontrado materialidade em Persépolis, que também foi capital do Império Persa, na zona rural, em Elefantina, tudo desses 2 séculos promissores aí para estudarmos a história dos judaítas após a diáspora. Então, 2 conclusões: casamentos e rede de comércio na Babilônia, em Susa e em Nippur, fortalecem, portanto, essa interação, esse entrelaçamento cultural. E esse papiro, embora ele seja de 350, é o que sugere para sua datação, por ser um material de uma escavação não autorizada, talvez isso dificulte um pouco, mas remonta uma tradição lá atrás, do século VII ainda, de uma comunidade inicialmente com forte entrelaçamento cultural, que resultou na presença de vários deuses na religião e no templo de Arro, em Elefantina. Então aparece o Nabu, Nanai, Betel e a sua consorte, Anat. É isso aí. Muito obrigado. Agradeço demais a paciência. Obrigada, Douglas. Foi ótimo. O tempo de vocês está sendo muito bom. Vou parabenizar todos aí, por enquanto. A gente vai passar agora para o Samuel. Tudo bem, Samuel? Assim que você quiser começar, já pode começar. Eu vou começar a contar o seu tempo também, tá bom? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Vou colocar em tela cheia aqui. Aí. Vou começar, tá? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aos responsáveis, os envolvidos na idealização e organização desse congresso, e principalmente os professores responsáveis, professor Edson, professora Suzana, pela organização. Eu sou Samuel Gandara, mestrando em História Social no Departamento de História aqui da USP, e atualmente pesquiso sobre memória e trauma coletivo nas narrativas bíblicas da reconstrução de Jerusalém no período persa. Agradeço a FAPESP, que financia a minha pesquisa, que é sob orientação do professor Marcelo. Gestos corporais nas orações chuilas mesopotâmicas e na leitura da Lei de Moisés. Conforme meu título evoca, tratarei de aspectos performativos de 2 rituais distintos associados à prática do lamento. De um lado, a leitura da Lei de Moisés na Bíblia hebraica, e de outro, as chuilas mesopotâmicas. Em primeiro lugar, no entanto, considero relevante sinalizar para outro elemento do título, os gestos corporais. Conforme pode ser observado na bibliografia dedicada aos lamentos na Bíblia hebraica, há certa predominância de análise que considera estritamente aspectos literários do texto. Forma, gênero e estrutura costumam prevalecer nesse tipo de análise. Em partes, isso é justificado pela própria natureza da documentação e de limites metodológicos dedicados à avaliação escrita do que nós temos acesso, uma fonte escrita.
No entanto, o caráter logocêntrico dos estudos bíblicos é, por vezes, mais uma limitação teórica do que um limite metodológico. Desde a década de 80, mas mais intensamente a partir de 2000, por exemplo, a introdução daquilo que se denominou virada material significou repensar a relação entre indivíduos e a cultura material. De modo prático, isso trouxe implicações variadas, mas para os objetivos dessa comunicação, se resume à necessidade de deslocar a análise de aspectos estritamente estéticos, linguísticos e narrativos da documentação para aquilo que o texto constrói em termos de performance. Assim, para além das possibilidades comparativas em termos linguísticos, é possível identificar como tais celebrações, no caso dos lamentos, possuem gestos corporais similares, que no contexto ritual possuem um objetivo em comum. Eles agem, reagem e interagem com as manifestações do divino. Não parece ser exagerado dizer que a prática do lamento é um fenômeno que marca quase todas as culturas humanas. No contexto do Antigo Oriente Próximo, a prática do lamento envolveu desde muito cedo o estabelecimento de um grupo especializado de indivíduos responsáveis pela condução do ritual. Desde o período protodinástico, por exemplo, esses sacerdotes denominados Gala, em sumério, ou Kalu, em acadiano, aparecem em fontes que descrevem sua atuação em funerais reais. No entanto, é durante a terceira dinastia de Ur que a abundância documental nos permite afirmar que tais indivíduos possuíam tanta certa especialização ritual como da criação de um currículo escribal específico. Nessa tradição mesopotâmica dos lamentos, observa-se um conjunto diversificado de orações comunitárias, escritos no dialeto sumério emessal, que, para além de variações de gênero literário, possuem distintos contextos de performance ritual. Conforme argumentado pelo assiriólogo e sumerólogo Uri Gabay, essas orações emessal formavam um sistema religioso conciso, cujo tema teológico estava relacionado ao apaziguamento do coração dos deuses. Isso porque o coração irado do Deus poderia resultar em uma manifestação de ordem catastrófica. A cidade poderia ser destruída, o templo arruinado, a divindade, por fim, abandonaria a residência local. Ira e abatimento, nesse caso, são sentimentos frequentemente evocados para se referir aos deuses e à própria comunidade que lamenta. Assim, nesse contexto cultico, é possível identificar três elementos principais: as orações, em sua dimensão literária, organizada por um gênero literário, mas que também prescreve uma performance ritual; o sacerdote Gala, especializado tanto na confecção dos tabletes como na realização dos ritos; e os instrumentos musicais relacionados a cada tipo de oração. Elas podem ser divididas em 4 grupos: as balags, as ershmas, as ershahungas e as shuilas. Tratemos especificamente das shuilas, que surgem no registro mensal somente no primeiro milênio. Este termo shuila em sumério e de equivalente acadiano shuilaku compõe o que se chama de rúbrica. Ela aparece nos tabletes de orações junto de litanias sob a forma de uma prescrição, e seu significado literal é o erguer de mãos, o levantar das mãos ou ainda as mãos levantadas. Importante sinalizar neste momento que essa rúbrica se repete em 3 tipos distintos de oração, mas é no corpus emessal que essas orações shuilas são celebradas pelos sacerdotes Gala e usualmente faziam parte de celebrações ao começo e término de procissões públicas. No caso do registro emessal, essa rúbrica possui 2 sentidos. Ela indica um tipo específico de oração, no sentido de organização de um corpus literário, mas também expressa uma forma particular de performance ritual. Junto da oração recitada, é prescrito um gesto corporal, o levantar das mãos, como parte de uma ação comunicativa entre 2 partes, o peticionário e o Deus a quem a oração se dirige. Conforme argumentado por Christopher Fréchet, esse gesto corporal era uma formalidade, uma saudação apropriada ao entrar na presença de uma autoridade superior, seja um deus ou um rei, para uma audiência, e cujo objetivo, em muitos casos, é de apresentar uma petição. Fecha aspas. Esse motivo, no entanto, não é exclusividade desse tipo de oração. Ela aparece em textos literários, como o do Pobre Homem de Nippur, e mesmo na iconografia mesopotâmica. A partir da análise comparativa dessas fontes, por exemplo, a sirióloga Annette Sgol percebeu que é uma constante. O gesto de levantar as mãos ocorre frequentemente no contexto de audiências, seja no ambiente palaciano como templário. Nessas audiências, 2 elementos são centrais. O gesto funciona como uma forma de oferta entre um peticionário e um senhor. Portanto, há uma relação desigual entre as partes, tendo o gesto corporal
como uma forma de etiqueta que estabelece certas regras tácitas de sociabilidade baseada na reciprocidade. Ou seja, o contexto geral do levantar as mãos ocorre como uma forma de saudação entre uma autoridade e um suplicante, antecipando uma atitude favorável do primeiro. É nesse contexto cultico, mais do que apenas uma forma de comunicação não verbal, que o gesto de levantar as mãos corresponde a uma construção de realidade em que o status superior das divindades sobre os humanos foi expresso em termos espaciais relativos. A reprodução dessa realidade se concretiza na organização dos distintos elementos que compõem o ritual: os gestos corporais, a manipulação e disposição dos artefatos, a recitação das orações e a musicalidade dos instrumentos, etc. Outro elemento importante desse tipo de oração é que ela integrava rituais públicos no qual a estátua divina era manipulada. O caso que mais nos interessa é das celebrações do Ano Novo, o Actu, no qual o sacerdote Gala adentrava no recinto da habitação do deus, performava os ritos de lamento como as chuilas para manipular a estátua divina e conduzi-la para fora do templo. Fora do templo, os sacerdotes conduziam a estátua na presença do rei e da comunidade em uma procissão que se encerrava no depósito da estátua em um santuário temporário. O retorno da estátua seguia esse mesmo movimento. A procissão começava e culminava com a colocação da estátua em uma plataforma temporária e, frequentemente, a procissão contava com ofertas, sacrifícios e libações. A chuila de exemplo que trouxe, Mulu é a Q4 Ratá, recitada no dia 11 Nissano durante o Actu na Babilônia, celebrava o retorno de Marduk de Bit Akti, sua morada temporária, para Esagila, sua residência definitiva. No caso das litanias, aqui um exemplo: não abandones a sua cidade da Babilônia, cidade de seu prazer, considere sua casa, considere sua cidade, considere a Babilônia e Esagila, ó Senhor, acalme-se, uma chuila a Marduk. A manipulação da estátua no templo e santuário, as procissões de ida e volta, podem ser consideradas episódios sensíveis da religiosidade mesopotâmica, pois estão no entremeio da drama da teofania. O fato de ser retirado de sua residência poderia resultar numa manifestação irada, com implicações catastróficas. Assim, a adequada etiqueta na performance ritual cumpria a função de apaziguar o coração do Deus até que ele voltasse a habitar, com o coração pacificado, sua própria residência. Nos voltemos agora para o texto de Neemias 8. Nos versículos que nos interessam, disse que, a pedido da comunidade que se reunia na praça de fronte da Porta das Águas, em Jerusalém, Esdras, escriba e sacerdote, trouxe o livro da lei de Moisés. Há pouco consenso do que essa lei exatamente significa, mas o que nos importa mais é que se trata de um artefato literário empunhado por Esdras, que é carregado de acordo com a movimentação. O versículo 4 chama atenção, pois se diz que o escriba Esdras estava sobre o estrado de madeira construído para a ocasião. No verso seguinte, completa-se a cena dizendo: Esdras abriu o livro da lei à vista de todo o povo, e quando ele abriu, todo o povo se pôs de pé. Esdras então bendisse a Adonai, o grande Deus, e todo o povo, com as mãos erguidas, respondeu: Amém, Amém. E depois se inclinaram e se prostraram diante de Adonai, com o rosto em terra. Alguns pormenores importantes podem ser observados. A narrativa atenta-se aos detalhes de orientações espaciais que orientam a leitura da lei de Moisés. A primeira que se destaca é a verticalidade que dispõe 3 planos: o livro da lei, elevado, seguido por Esdras, que está em uma plataforma temporária e que impunha o artefato, e, por fim, a audiência. Conforme a performance de todos é descrita, é importante notar que o livro é elevado, as mãos da comunidade se levantam e as faces voltam-se para o chão. Além disso, o gesto corporal de levantar e erguer as mãos é descrito concomitante à elevação do livro, com a fórmula de bênção de Esdras a Adonai. Isso fica mais evidente ao notar que o verbo barach, no Piel, sugere as conotações litúrgicas do episódio. A continuação da cena também é significativa. Esdras consagra o dia e adverte a comunidade para que não chorem ou lamentem, mas que celebrem e se alegrem. Samuel, estamos entrando nos últimos 4 minutos da sua apresentação. Desculpe a interrupção. Okay. Obrigado. A grande questão, todavia, é que parece ser consenso entre os biblistas que o capítulo 8 do livro de Esdras e Neemias é um produto de rearranjos literários tardios. Em seu recente comentário ao livro de Neemias, a biblista Lisbeth Fried
propôs que a chave para compreender o lugar de Neemias 8 está no versículo 1. Nele é descrita toda a população reunida em Jerusalém na Porta das Águas. A questão central é que o verso isolado não oferece nenhuma justificativa para isso, nem no verso que o precede, nem ao término da leitura da lei. No entanto, ainda no livro de Neemias, essa mesma congregação reunida no mesmo lugar estava lá por ocasião da cerimônia de dedicação da muralha de Jerusalém. Em Neemias 12, a narrativa retrata 2 procissões ao longo da muralha da cidade, que tem seu ponto culminante perto da área do templo na Porta das Águas. No contexto geral do livro, isso é extremamente significativo, porque se a proposta do autor estiver correta e Neemias 8:1 for um texto que vem depois de Neemias 12:40, a procissão liderada por Esdras tinha por objetivo principal carregar o livro da lei numa procissão, conduzi-la da muralha do templo ao interior do templo e depois às vistas da comunidade. Por razões textuais comentadas anteriormente, o próprio texto de Neemias 8 possui um vocabulário que sugere que a performance da leitura da lei possuía conotações teofânicas. A questão, no entanto, é justamente o contexto material que permeia o episódio. A leitura da lei não ocorre num vazio, por si mesma, mas a partir de uma série de etiquetas corporais, similares às práticas rituais dedicadas ao apaziguamento da ira divina e à entrada da estátua no templo. Neste caso, me parece possível estabelecer uma comparação entre a leitura da lei e as orações shuras. Isso porque, em Neemias 8, não apenas são utilizados gestos corporais similares, mas porque essa postura está inserida em uma modalidade performativa específica, dedicada à materialidade do divino e à sua manipulação por parte do sacerdote. Em última instância, o levantar das mãos em Neemias 8 cria as condições de reciprocidade entre a comunidade judaíta e Adonai. Em suma, destaco que a historiografia de Judá no período persa constantemente centralizou esse episódio da leitura da lei de Moisés como um elemento central para a promoção da coesão social no reassentamento judaíta. No entanto, quando se considera esses aspectos performativos, a própria leitura da lei pode ser colocada de volta ao seu lugar no emaranhado de construções espaciais, de posturas e gestos corporais, dos artefatos que deram forma às práticas de sociabilidade durante o período da reconstrução. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Samuel? A gente vai passar para a próxima apresentação. Agora é o Enzo. Tá? Enzo, eu vou começar a contar o seu tempo quando você começar a apresentar, tá bom? Ok, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês veem bem? Perfeitamente. Ok. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Centro de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo pela organização deste congresso e pela oportunidade de apresentar esse material de pesquisa. As análises que eu apresentarei a seguir fazem parte da minha pesquisa de mestrado em curso no programa de pós-graduação em História Social aqui da FEFELESH-USP, com uma bolsa FAPESP, sob a orientação do professor Marcelo Rede. Então, vamos lá. Como bem se sabe, durante o século VI, antes da Era Comum, a expansão do Império Neobabilônico sobre a região do Levante levou à escalada de tensões entre ele e diversos pequenos reinos regionais que usufruíam ainda de certa independência. Dentre eles, destacava-se o antigo reino de Judá, cujo destino é bastante conhecido graças às narrativas bíblicas e sua importância cultural até os dias de hoje. Em resumo, com a expansão babilônica desde a Mesopotâmia e o aumento do interesse egípcio sobre a região do Levante, o reino de Judá encontrava-se esmagado pelas 2 maiores potências políticas e militares do período. Como bem narra a tradição bíblica, a eclosão de rebeliões locais mal-sucedidas e a busca por alianças com o poder egípcio resultaram na invasão de Judá pelas tropas babilônicas de Nabucodonosor II. Arqueólogos e historiadores continuam a debater se o reino foi efetivamente anexado ao império na forma de uma província, o que não vem ao caso agora para essa apresentação. Importa para nós que os babilônicos sitiaram e conquistaram Jerusalém, destruíram seu templo e deportaram parte de sua população. Tem início o período chamado posteriormente de exílio babilônico, culturalmente conhecido e apropriado pela tradição judaica. Com este quadro histórico definido, destaco então 2 questões fundamentais. Em primeiro lugar,
O destino de Judá não foi nada atípico. A invasão e deportação sistemática de populações conquistadas era uma prática comum dos grandes poderes próximo-orientais, pelo menos desde a Idade do Bronze, e ganhou ainda mais força desde a consolidação do Império Neo-Assírio durante o século IX, continuando com a ascensão do Império Babilônico a partir do século VII. Em segundo lugar, as deportações não eram apenas uma consequência das conquistas, mas um de seus motivos principais. A consolidação do poder babilônico se deu após longas batalhas travadas contra os assírios, antigos detentores do poder na Mesopotâmia. As décadas de guerra devastaram diversas áreas econômica e culturalmente importantes da Babilônia, cuja revitalização fez-se um projeto prioritário do recém-estabelecido novo império. Viabilizar essas grandiosas obras de infraestrutura exigia contingentes de trabalhadores que apenas a população local não poderia fornecer. Consequentemente, a expansão militar babilônica em direção às periferias do Antigo Oriente Próximo tinha dois grandes objetivos: estabelecer a influência do novo império sobre seus vizinhos e garantir o fluxo constante de recursos em direção ao seu centro. Dentre os recursos mais importantes, destacavam-se exatamente as populações habilitadas para trabalhar nos projetos econômicos planejados. Após a conquista de Judá, então, parte considerável dos deportados foi realocada em vilas rurais no interior da Mesopotâmia. Uma delas se destaca, dentre elas, a vila de Al-Yahudu, ou cidade de Judá, se traduzirmos do acadiano, citada pelo Douglas na apresentação anterior. Nestes locais, os babilônicos submeteram homens e mulheres recém-chegados a um sistema que os assiriólogos hoje chamam de terra por serviço. O termo êmico mais comum para descrevê-lo em acadiano era ilco. Neste sistema, os deportados recebiam o direito de usufruir de lotes de terras agrícolas produtivas, mas, em contrapartida, deveriam pagar tributos periódicos à coroa babilônica na forma de serviços, seja trabalhando na construção de canais e monumentos das cidades, seja integrando as forças militares do império na forma de cavaleiros, arqueiros e soldados de infantaria. Ao mesmo tempo, muitos desses serviços poderiam ser trocados pelo pagamento adicional de cotas de produtos agrícolas ou prata. As fontes que discutirei a seguir têm origem neste mundo do sistema de terra por serviço. Ambas fazem parte de uma coleção maior de mais de 200 tabletes cuneiformes identificados a partir da década de 90 e publicados ainda parcialmente. Todos são exatamente tabletes, nos quais signos do sistema cuneiforme de escrita eram inscritos sobre massas de argila. No nosso caso, as informações foram redigidas na língua acadiana, especificamente no dialeto babilônico, entre os séculos 6 e 5 antes da Era Comum. A maior parte delas descreve compromissos de dívida, notas promissórias que relatam empréstimos de prata, tâmaras e cevada associados ao pagamento das taxas do ilco. E muitos dos documentos envolvem apenas deportados e seus descendentes, fossem eles judaítas ou de quaisquer outros grupos deslocados. Em algumas delas, os babilônicos são representados apenas pelo escriba que produziu e assinou o contrato. Algo, no entanto, chama a atenção. Em alguns desses tabletes, como é o caso de Cussas 2810, que eu apresento a seguir, é possível ver pequenas frases escritas em sistemas alfabéticos nas bordas dos documentos. Para a maior parte dos pesquisadores até agora, estas epígrafes representam curiosidades secundárias e praticamente ninguém considerou analisá-las seriamente. Mas alguns detalhes nelas merecem alguma atenção. Em primeiro lugar, há uma clara diferença entre os suportes materiais utilizados para grafar textos no sistema cuneiforme, por um lado, e nos sistemas alfabéticos, por outro. No caso cuneiforme, durante milênios o suporte prioritário para escrita foi a argila ou a cera de abelha, e a pedra em casos monumentais. Já no caso dos alfabetos, nascidos no Levante durante o segundo milênio antes da Era Comum, e espalhados pelo Oriente Próximo, em especial com a dispersão da língua aramaica, o suporte prioritário era o pergaminho, o papiro ou a pele animal. O gestual da escrita não poderia ser mais diferente. Ao contrário das impressões cuneiformes feitas na argila, o alfabeto é desenhado de forma corrida, repetindo o gesto da escrita que conhecemos ainda hoje quando anotamos qualquer coisa à mão. Afinal, usamos também um sistema de escrita alfabético cujo ancestral é levantino. Sua escrita, portanto, era feita com pincéis, sobre materiais perecíveis que, ao contrário da argila, perderam-se no tempo. Em segundo lugar,
Há dois tipos de epígrafes alfabéticas nos tabletes de Al-Yahudu. A mais comum é feita em aramaico, e seus exemplares aparecem apenas a partir do século V antes da Era Comum, depois da ascensão do Império Persa e a queda de Nabonido, o último rei babilônico. No total, dos mais de 200 tabletes dessas regiões conhecidos até hoje, 17 têm inscrições desse tipo em aramaico que variam em tamanho e conteúdo. É possível que muitos outros tabletes também tivessem inscrições assim, mas muitas foram feitas com tinta sobre argila seca e com o tempo podem ter se deteriorado. O tipo menos comum são as epígrafes hebraicas. Esse tablete aqui é um dos exemplos desse tipo. São dois os casos que podemos encontrar em toda a coleção de tabletes, ambos datados dos primeiros anos de existência dos arquivos. O primeiro, este aqui, contém um nome escrito com as letras Shin, Lamed, Mem, Yod e Rei, que vocês podem ver ali no canto esquerdo isolado. No sistema paleo-hebraico, então um alfabeto um pouco diferente do que a gente está acostumado. Que podemos ler como Shalom Yahu, citado no texto cuneiforme aqui, traduzido na direita, como Shalom Yamá, um judaíta que ocupa o papel de devedor no contrato de dívida. Ao lado está a tradução deste tablete para o português, onde se vê que Shalom Yahu devia cevada a um homem de nome Gumulu. Aqui estão as fotos do tablete original. Na lateral é possível ver a inscrição do nome de Shalom Yahu no alfabeto paleo-hebraico, feita na argila de forma rústica, eu diria, bem até meio grotesca. O segundo exemplo, Baar 6, número 1, conta com uma epígrafe mais longa. O primeiro grupo de letras, ali na esquerda, no alto, pode ser lido como Lamed, Sade, Dalet, Kuf e Yud. E pode ser lido como Let Sidiki, talvez. Em seguida, James Moore, pesquisador responsável pela edição das epígrafes, identificou um Rei e um Vav, seguidos em separado por um Bet e um Nun, e por fim um Sin isolado, todos aqui embaixo, nessa parte do meio. Juntando tudo, Moore propõe que leiamos Letzidiki Hu Bne Ha e um S separado, sendo este S final uma abreviação para algum cargo desempenhado localmente por este indivíduo, provavelmente um escriba. Ou seja, a frase poderia ser traduzida como algo como para Tzidiki, o filho do escriba, ou algo do tipo, indicando a necessidade de enviar este documento a alguém com importância local entre os deportados. Não existem fontes mais longas em hebraico neste sítio. As únicas que chegaram até nós foram essas duas curtas e mesmo grosseiras epígrafes. Mesmo assim, ambas atestam que havia deportados letrados em hebraico na comunidade, algo que devemos ter em mente. Voltarei a isso em breve. Desde o descobrimento e a publicação dos primeiros tabletes de Al-Yahudu, pesquisadores os trataram como uma prova da capacidade de adaptação e do sucesso dos deportados na Babilônia. Sua existência foi vista como sinal de que os judaítas conseguiram rapidamente se apropriar dos sistemas jurídicos locais e manejá-los a seu favor. Afinal, muitos contratos mostram deportados e seus descendentes em posições de destaque, emprestando insumos a seus pares, cobrindo dívidas tributárias de outros deportados, ou mesmo vendendo gado e alugando terras. O segundo documento que mostrei, esse que está na tela, descreve um negócio firmado entre dois judaítas, por exemplo, como se pode ver por seus nomes ou o nome de seus pais, com claros elementos teofóricos e avistas, envolvendo por volta de 180 litros de cevada, ou 10 cor, na medida da época. Trata-se as fontes como exemplos de uma suposta... É comum tratar-se as fontes como exemplos de uma suposta integração vitoriosa dos deportados. Ideia utilizada em alguns casos para reforçar a narrativa bíblica e em outros, ironicamente, para refutá-la. Consequentemente, muitos autores superestimam a agência dos deportados e acabam por ignorar o contexto de dominação e violência no qual eles foram inseridos. É preciso lembrar que eles faziam parte dos interesses políticos e econômicos dos babilônicos. O problema, ao meu ver, está na tendência a tratar os tabletes apenas como fruto da vontade dos judaítas e seu poder de apropriação do sistema jurídico babilônico. É isso, nós estamos entrando nos últimos 4 minutos da sua apresentação, desculpa a interrupção. Ok, obrigado. O mundo rural babilônico permitia, sim, que alguns ascendessem social e economicamente dentro de suas comunidades, mas a coleta de recursos e o controle sobre essa ascensão fazia parte dos interesses do império. Por exemplo, apesar de serem protagonistas, é importante perceber que nenhum judaíta escreveu seus próprios tabletes. Todos são assinados por escribas de famílias conhecidas e tradicionais das principais cidades da antiga Babilônia. Nos dois casos que eu escolhi para esta apresentação,
os escribas portam nomes tradicionalmente babilônicos. O segundo, inclusive, é identificado, como vocês podem ver no final, não pelo nome de seu pai, mas pelo nome de um antepassado, uma prática típica de diversas famílias urbanas na Babilônia que não se repete com os judaítas e demais deportados. É provável, claro, que com o passar do tempo, muitos judaítas tenham adquirido certos conhecimentos instrumentais sobre o sistema cuneiforme e a língua acadiana, especialmente porque esse tipo de contrato tinha uma estrutura bastante repetitiva e padronizada, como vocês puderam perceber. Mesmo assim, entre os contratos emitidos depois de várias décadas, não existe nenhum escrito por um judaíta. Ser um escriba cuneiforme era uma posição restrita a membros das grandes famílias urbanas, ofício inatingível para um deportado. Nesse sentido, a presença constante de escribas e a integração das negociações dos deportados a sistemas de registro babilônicos me parece mais um sinal da busca das elites locais por manter a tutela sobre as transações e negociações que acontecem no mundo rural dentro das vilas de deportados. Ou seja, uma medida imposta mais do que um sistema absorvido pelos judaítas. Por isso, acredito que seja importante dedicar atenção especial a essas breves epígrafes que eu mostrei, na contramão do que fizeram grande parte dos autores até agora. Afinal, estas inscrições breves pareciam ter a finalidade específica de atender a um leitor judaíta. Mais do que isso, essas sim representam um esforço claro de apropriação de um sistema local. Sua existência sugere a interação ativa entre um judaíta e o tablet, que resultou num artefato com dois sistemas de escrita e conhecimentos completamente diferentes, mas sobrepostos. A simples existência da inscrição evidencia que alguém versado no alfabeto hebraico, seja em nível erudito ou instrumental, o que pouco importa nesse momento, entrou em contato direto com este tablet, inteirou-se de seu propósito e de seu conteúdo e escolheu agir sobre ele. Esta ação sobre o documento, incluindo na argila um registro hebraico, demonstra uma solução encontrada para apropriar um sistema de conhecimento legislativo, econômico e linguístico babilônico. Não podemos esquecer que essas epígrafes aparecem apenas nos tabletes mais antigos da coleção. Em um sinal de adaptação, as epígrafes hebraicas sugerem que um deportado judaíta interagiu com o documento, apropriando-se de seu conteúdo para utilizá-lo provavelmente no cotidiano social e econômico de sua vida na Mesopotâmia. Em último caso, a coexistência desses dois sistemas no mesmo objeto, o cuneiforme e o alfabeto hebraico, evidenciam em seus detalhes o provável processo de reacomodação dos grupos e das disputas por espaço durante os anos de reorganização da comunidade judaíta após as deportações. Afinal, adaptar-se ao mundo babilônico não foi uma tarefa pacífica, e com certeza representou um processo árduo de superação de fragilidades e calamidades. O aparecimento dos tabletes, por um lado, me parece ser um sinal do desejo babilônico por organizar e supervisionar a economia desta nova comunidade de deportados mais de perto, muito mais do que um sinal de rápida integração bem-sucedida dos deportados. As epígrafes, por outro, funcionando como pequenas notas e lembretes, podem ter sido a resposta dos deportados que, confrontados com um sistema estranho de notação e registro, buscaram apropriar-se rapidamente de seu conteúdo, marcando e agindo sobre ele. Muito obrigado. Tá aí meu e-mail, se alguém quiser depois. É isso. Obrigada, Enzo. Miriam, você é a próxima. Queria saber se você consegue apresentar o slide ou eu teria que fazer isso. Você consegue? Você me escuta? Sim. O áudio funciona? Vou tentar. Vamos ver se... Vamos ver. Só para ter certeza, senão você já me mandou mesmo. Só um minutinho. Claro. Ele tá com... Eu vou precisar de ajuda. Eu e o Google Meet, a gente não se dá muito bem. Tranquilo. Eu já Ele está projetando o meu e-mail. Não sei se eu abrir o e-mail vai adiantar. Isso. Agora você clica no PDF que você me enviou aí. Vamos ver. Só um minuto. Sem problemas.
Ele está ampliado? Você pode colocar... Carolina, se você conseguir me ajudar, eu agradeço. Tá Você ótimo. consegue? Eu vou baixar o seu... E aí você vai me falando quando eu devo passar. Eu te falo das trocas. Então tá bom. Tá bom? Sim. Peraí, tá abrindo. Eu vou passar ele no slide mesmo, tá bom? Tá ótimo. Só um minutinho que eu já vou começar. Tá. Você tá vendo? Foi. Bom, obrigada, Carolina. Bom dia. Bom dia. Eu sou a Miriam Klengezins-Hashman. Esse trabalho, ele é uma apresentação que ele resulta de uma das minhas análises tecidas na pesquisa de doutorado, que está em andamento, finalização, sob orientação da professora doutora Susana Schwartz, pelo Departamento de Pós-Graduação em Estudos Judaicos e Árabes na FEFELESTE USP. Próxima tela, Carolina. Faz-se necessário, como preâmbulo dessa apresentação, delimitar o campo teórico no qual se circunscreve o tema aqui tratado. Trago, então, algumas considerações sobre a liturgia judaica, sob a perspectiva dos estudos acadêmicos. De um lado, há uma linha de pesquisa que se dedica aos estudos litúrgicos. Seu foco está em possibilitar a compreensão, a investigação e a discussão de outros modos de expressar o pensamento judaico na antiguidade, na contemporaneidade ou de forma atemporal. Próxima tela, Carolina. De outro lado, é relevante mencionar que a liturgia judaica está comumente conectada a outras disciplinas dos estudos judaicos, sendo a mais relevante delas a religião judaica. A liturgia, nesse sentido, enquanto um campo disciplinar independente, tem sido negligenciada. Há obstáculos para consagrar essa disciplina na academia e há desafios para defini-la como um campo de estudos por si. Próxima. No contexto dessa comunicação, cabe destacar a prece como um dos objetos de estudo da liturgia judaica, compreendida aqui como uma das formas literárias de expressar o pensamento judaico. Muitas preces judaicas estão organizadas num livro de orações diárias, denominado Sidur. Estão neles consagradas, independente da sua autoria, da sua origem e da sua datação. E, desse modo, estão eternizadas. Uma vez atemporais, somam-se aos textos das preces um conjunto de vozes, aquelas que a originaram, aquelas que hoje as pronunciam e aquelas que, num futuro, as recitarão. A partir da recitação das preces, emergem, então, múltiplas vozes de diferentes tempos, que, em monofonia, representam o povo de Israel e, conforme será aqui apresentado, revelam seus anseios comunitários como povo e como humanos. É necessário reiterar que essa apresentação é um recorte da pesquisa de doutorado, no qual a prece intitulada Tachanun, do hebraico súplicas, é integralmente analisada a partir de palavras-chave, de recorrências, de epítetos divinos e de injunções que permeiam o texto. Desse corpus, destacamos dois versos muito conhecidos na liturgia judaica. Próxima, Carol. Que também configura uma prece por si, denominado Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, Chaneinu Vaneinu, Ki Ein Banu Maasim, Asei Imanu, Tzedakah Vachesed Veoshienu. Nosso Pai, nosso Rei, concede-nos a tua graça e atende-nos, pois carecemos de ações. Faze conosco justiça e misericórdia e salva-nos.
Esses versos compõem originalmente um piut, um poema antigo, cuja origem é encontrada no Tratado Ta'anit, no Talmud da Babilônia, e a autoria é atribuída ao Rabi Akiva. Próxima. O título dessa prece é constituído pelos 2 primeiros vocábulos do verso. São justamente os epítetos Avinu, nosso pai, e Malkeinu, nosso rei. Nas 2 cognominações está demarcada a reciprocidade entre o humano e Deus, uma vez que não há pai sem filhos e não há rei sem povo ou sem súditos. Ambas expressam a reivindicação da presença divina junto ao povo de Israel, ainda que revelem posições de interlocução distintas, ou seja, há uma dupla autopercepção do povo de Israel perante Deus. Quando Deus é denominado Avinu, nosso pai, delimita-se um vínculo intimista, conhecido e acolhedor. Quando Deus é denominado Malkeinu, nosso rei, delineia-se uma relação de liderança, de auxílio e de proteção, como na atuação de um rei com seu povo. Próximo. Na sequência desses epítetos, encadeiam-se 3 injunções que configuram o clamor coletivo pela atuação divina em prol do humano, em prol do povo de Israel. Haneinu é o verbo em hebraico que deriva do substantivo ren, que pode ser traduzido como favor ou graça. Clama-se, portanto, a Deus, conceda-nos a tua graça. Aneinu, que deriva do substantivo em hebraico ma'ane, que pode ser traduzido como resposta. Convoca-se Deus para que responda-nos, atenda-nos. E por fim, Oshieinu, verbo em hebraico que deriva do termo Yeshua, atributo exclusivo de Deus, que pode ser traduzido por salvação ou redenção. Suplica-se então a Deus, salva-nos. As injunções aqui apresentadas expressam a convocação explícita de Deus pelo povo de Israel. Sem dúvida, revelam também uma declaração de fé inabalável do povo em Deus frente ao reconhecimento humano dos seus limites, expressos no trecho a seguir. Próxima tela. Que ein banu maasim, carecemos de ações. Nessa expressão, também se revela a autopercepção do povo, de uma inércia, de uma estagnação em termos gráficos, não temos o que fazer. Entretanto, essa mesma expressão de aparente fragilidade ou de pouca resistência denota a força humana de reconhecer suas inerentes impotências e seus inerentes limites. Próximo. Aqui é relevante destacar a afirmação do estudioso Lawrence Hoffman, pesquisador da liturgia judaica que se consagrou nos estudos acadêmicos. Ao analisar os versos do Avinu Malkeinu, ele infere: trata-se de uma declaração da extrema inutilidade humana. Próximo. A partir desta análise, emerge um novo contorno em contraposição a esta inutilidade humana afirmada por Hoffman. Nos versos do Avinu Malkeinu, o humano protagoniza o enfrentamento de si e de seus limites, sem paralisar-se, em tom de convocação. Impetuosamente, clama por Deus e por sua atuação. O humano carece de ações, mas é ele quem declara sua fé inabalável nos atributos divinos e no vínculo eterno de reciprocidade com Deus. Não há pai sem filhos, não há rei sem povo. Próximo. Considerações finais. O Avinu Malkeinu traduz de maneira incisiva e sucinta a ânsia comunitária judaica pela reciprocidade da relação entre o humano e Deus, entre o povo de Israel e a divindade, em qualquer que seja a circunstância. E nessa oportunidade, eu encerro essa apresentação com uma reflexão pessoal, que na atemporalidade que caracteriza a prece, é urgente que façamos coro, junto com essas múltiplas vozes, e que, conscientes das nossas fragilidades e dos limites expressos nos versos de Avinu Malkeinu, sob a mesma ótica coletiva como humanidade, tenhamos o mérito da misericórdia divina, da misericórdia entre os homens, e que sejamos honrados com paz.
Muito obrigada. Obrigada, viu, Miriam? Voltei para a tela normal? Todos estão me vendo? Sim. Agora a gente vai passar para a etapa das questões, né? Eu acho que alguns colegas que estão como ouvintes enviaram, e aí eu vou lendo e a gente pode iniciar a nossa sessão de discussões, tudo bem? Tudo bem. Camila, eu só tenho uma pergunta. Como que faz? Eu faço minha pergunta agora, falando, ou tenho que escrever no chat a pergunta? Como que faz? Professor, eu acho que a gente pode... vocês que são apresentadores, vocês podem falar as perguntas, mas os colegas que estão ouvintes não têm acesso ao microfone. Por isso que eu digo que eu vou ler as questões, tudo bem? Então, a gente pode passar primeiro para os colegas que mandaram as questões e aí a gente abre para vocês da mesa. Tudo bem? Ok, certo. Ótimo. O Rafael perguntou para você, Douglas... você citou o rei de Judá. Seria a família Samaquiama? Em relação aos nomes de vida no exílio, você faz algum paralelo com a Bíblia hebraica? Então, pontualmente, são famílias distintas. É uma família real, a família de Joaquim, juntamente com seus filhos, que são citados nessa distribuição de alimentos, juntamente de outros que estão ali na corte. E a família do Samaquiama é uma família que tem transações comerciais na vila de Al-Yahudô. Então, são questões distintas. Na vila de Al-Yahudô, na zona rural de Nippur. É o que a gente pode aí indicar. Agora, nomes yavísticos são fortemente comuns nesse período, e eles vão sim vão ter ali uma proximidade, vão reverberar na Bíblia hebraica, né? Ou o contrário. Mas tem sim, você tem o Ageu, você tem um outro nome, tem o Oséias, inclusive o filho do Ari, que eu coloquei ali na família, se for então fazer uma tradução para o hebraico, vai ser o Oséias. Então, tem sim. Agora, a questão de nomes é perigoso, é sempre importante fazer uma análise metodológica, ter cuidado para não associar, para não fazer uma sobreposição e entender que são nomes, revelam questões, mas que a gente precisa ter um cuidado muito especial nos estudos. Então, acho que isso é importante a gente se atentar. Mas que eles aparecem, sem sombra de dúvida, aparecem sim. Aí tem aqui não só uma bibliografia, mas um pesquisador muito importante de Tel Aviv, que é o Hans Zadok. Quem quiser estudar sobre onomástica, Hans Zadok é excelente. Quem me apresentou foi o Oded Lipschitz, assim, quando eu fiz uma pergunta sobre os nomes que aparecem no livro de Esdras, né? Nós temos uma lista enorme dos que retornaram, e aí o Oded Lipschitz falando sobre o texto de Esdras, e ele falou, e me enviou uma bibliografia extensa do Hans Zadok. Quem tiver interesse, eu acho que eu posso colocar aqui também o meu e-mail, e aí a gente troca figurinhas. Obrigado, gente. Eu não sei se está respondido, se ficou claro. Samuel, agora a pergunta do Rafael, ele manda uma para você também. Ele fala assim: Samuel, pode falar mais sobre sua percepção da similaridade dos ritos babilônico e judaíta? Você vê um sincretismo entre eles ou apenas similaridades? Obrigado, Rafael, pela pergunta. Eu não gosto muito da palavra sincretismo nesse contexto, primeiro por alguns problemas, né? As dificuldades que a gente tem são da ordem de fontes, a gente não tem nenhum tipo de evidência histórica de que algum tipo de escriba, mesmo Esdras, Neemias, etc., tinha alguma formação escribal específica, seja no sumério, seja no acadiano. Então, é difícil a gente falar que eles conheciam a formação escribal específica da tradição emessal. Então, acho que se a gente quiser usar a ideia de sincretismo, acho que precisaria ter esse percurso, né, mais próximo para a gente conseguir perceber.
O que, por outro lado, a gente também enxerga possibilidades. Acho que a grande ideia da minha comunicação é que, se de um ponto de vista estritamente literário, escrito, a gente não consegue perceber as aproximações, né, entre duas tradições, duas formas de lamento, por outro, os gestos corporais, eles nos permitem colocar as coisas no que a gente pode chamar aqui de uma cultura comum de saudação no Antigo Oriente Próximo. E eu gostaria até de aproveitar, apresentar rapidinho, porque essa questão das mãos, ela não é uma novidade do Antigo Oriente, desse período, né, mas a gente pode ver até aqui, eu trouxe alguns exemplos imagéticos, né, um no caso é um monumento, outros são relevos, né, os dois do período neo-assírio, provavelmente, aqui as mãos levantadas, né. Então, eu colocaria não necessariamente como sincretismo, mas como um gesto comum, né, uma forma de etiqueta conhecida, da qual o autor bíblico ele conhecia, tinha conhecimento. Se a gente talvez quiser extrapolar um pouco a ideia do próprio Actu ser um rito público, talvez os gestos corporais fossem conhecidos. A grande questão é o que os gestos corporais eles também evocam em termos de sentimentos. E aí é até interessante perceber que o próprio final da leitura da lei de Moisés ali em Neemias 8, Esdras adverte a população para que não lamentem, mas para que jubilem, celebrem. Então a gente poderia falar numa reconfiguração, né, dessa tradição do ato de levantar as mãos, que vai ser mais presente posteriormente na continuidade do livro, na tradição de penitência, que não deu para a gente explorar, mas é uma reapropriação talvez. Mas eu colocaria assim, não em termos de sincretismo, mas de similaridade, sobretudo desse elemento corporal de gestos que formam parte de uma etiqueta comum desde o segundo milênio até o final do primeiro. Obrigada, viu, Samuel? Enzo, o Rafael também tem uma questão para você, tá? Ele coloca assim: você citou que os escribas eram babilônicos, mas também que as adições hebraicas foram feitas por hebreus, correto? O que você pode falar sobre o porquê das diferenças nos registros, como Iaú e Amá, já que são o mesmo nome? Qual o nome dele? Desculpa. Rafael. Obrigado, Rafael, pela sua pergunta. Sim, eu acho que a adição dessas informações em hebraico foi feita por deportados, por judaítas. O que eu acho peculiar algumas coisas que eu acho interessante nisso isso prova que existiam deportados letrados, o que é uma suposição até um pouco óbvia, mas é interessante ter essa evidência. Evidências escritas de paleo-hebraico são raríssimas, principalmente porque as suas fontes eram perecíveis, a gente perdeu. Então é muito bom ter alguma evidência disso, né, de algo que foi escrito por um hebreu, como você disse. E o que eu acho peculiar nisso é pensar que, se eles eram letrados, é possível que eles tivessem os seus próprios documentos, né? Por que usar um tablete, ao invés de usar um documento próprio? E é muito possível que eles tivessem os próprios documentos, as próprias formas de anotar as suas negociações dentro da sua comunidade, mas os tabletes fossem de certa forma, uma imposição do interesse babilônico. O escriba talvez como um agente notarial mesmo, quase como um cartório, né? Enfim, é isso. Então, sim, as inscrições hebraicas me parecem ser um esforço desse deportado agindo sobre uma obrigação, que era o tablete, e decodificando aquilo que ele não conseguia entender, porque estava no sistema cuneiforme, escrevendo do lado uma palavra que era o nome de uma das pessoas que estava sendo citada ali, no caso, a pessoa que devia cevada a outro indivíduo, né? Então, foi provavelmente um judaíta que escreveu, sim. E eu acho que corrobora isso o fato de que o hebraico é uma língua bastante restrita, apesar de ser similar a muitas outras línguas levantinas, é uma língua dos reinos de Israel e Judá. Então, provavelmente, a pessoa que usava aquilo vinha desses lugares. E sobre a diferença de nomes, eu repito a indicação do Douglas. O Ranzadok, ele dedicou praticamente a vida inteira dele à pesquisa desses dados onomásticos, e ele tem 2 livros
muito importantes para a nossa área, um de 1979, se não me engano, e um de 2002, que são grandes coletâneas de nomes judaicos, né, judaítas/israelitas, nas fontes cuneiformes. E ele discute todos esses detalhes de por que o Yahweh, né, é trocado por Yamá, e de como muitas vezes a posição do teofórico no nome também altera a maneira como ele é escrito em acadiano. Então, toda vez que você tem um nome como Samak Yamá, né, quando o teofórico, o nome de Deus, fica no final, aparece dessa maneira. Mas quando o nome de Deus aparece no começo, em acadiano, aparece como Yahu. Então, Yahu Isri é um nome comum nas fontes babilônicas. E isso tem muito a ver, provavelmente não com uma diferença de pronúncia. É possível, inclusive, que fosse pronunciado como Yao ou qualquer coisa do tipo, mas com as particularidades da escrita cuneiforme, que era uma escrita silábica, não uma escrita alfabética. Então, os sinais eram diferentes, né, para determinadas posições dentro de uma palavra. E como é um nome estrangeiro para um escriba babilônico, ele tinha que adaptar da maneira que ele conseguisse para fazer aquela anotação. Mas se você tiver curiosidade em saber melhor como funcionavam essas regras, eu recomendo que você procure a bibliografia que o Douglas indicou, porque o Zadok é o maior especialista nesse tema que a gente tem, assim, e ele continua ativo escrevendo sobre isso. Temos mais uma pergunta para o professor Edson, e acho que aí ele pode fazer a pergunta e a gente pode encaminhar essa mesa para os comentários finais dos professores organizadores que estão aqui, tudo bem? Professor Edson, o Alair, eu espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome dele, pergunta: a que se deve em um manuscrito encontrar-se o tetagrama e em outro o teonômio, como exposto no texto S1 68.27? Seria pela questão de respeito ao nome ou por algum outro motivo específico? Então, obrigado, Alair. Essa diferença possivelmente tem a ver com a fonte que o escriba estava usando. Então, nesses casos aí, eles usavam várias fontes, ou uma fonte única para fazer o seu próprio manuscrito, seu próprio códice, isso era muito comum, ou vários. Então tem a ver com a fonte que o escriba usou para fazer o seu próprio códice. Então indica assim, então, em certos códices estava lá o tetagrama, em certa passagem bíblica, em outro códice estava o teônimo, Adonai, por exemplo. Então, isso poderia acontecer. É raro isso acontecer, mas, pelo visto, em alguns códices, isso poderia ser encontrado. Então, essa diferença tem a ver mesmo com a fonte usada pelo escriba. É basicamente isso. Tá bem? Espero que tenha respondido ao Alair. Professores que estão aqui, professora Nancy, professora Suzana e professor Edson, se vocês gostariam de falar alguma coisa para a mesa, está aberto já o comentário geral de vocês. Tá. Bom, eu tenho, mas não sei se a professora Nancy ou a professora Suzana. Eu posso fazer. Eu só peço desculpas que eu cheguei atrasada, o meu computador resolveu não reconhecer nem o Google, nem o Chrome, nem e eu fui exilada, já que o tema é exílio, eu fui completamente exilada do Meet e de qualquer coisa. E aí o Tiago me salvou e teve que trocar de computador. Bom, mas eu só queria dizer que bacana que é ver vocês todos juntos, e embora eu tenha perdido a exposição, eu li os resumos e eu fico muito feliz que vocês estão fazendo todas essas pesquisas, né? A Miriam não conta porque é minha orientanda, mas vendo o Douglas, o Enzo, o Samuel, que coisa bacana. Professor Edson, olá. Bem? Eu só estou curtindo, eu não vou falar nada, eu vou só curtir. Tá certo. O que eu poderia falar aqui, esse é o alto nível dos estudos da mesa. Isso foi assim, uma experiência que eu tive em congressos internacionais, que eu estudo a Massorá, que assim, alguém no Brasil estudando a Massorá, essas coisas, né? Então é difícil alguém estudar esse assunto e ter acesso à bibliografia no Brasil, né?
Então, assim, quem está, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa ou Israel, eu acho que o acesso à matéria é muito mais fácil. É muito mais do que nós aqui no Brasil. Mas, assim, vendo assim, o nível das comunicações aqui na mesa, assim, interessante, né? O tipo de estudo, primeira coisa, né? E acesso a materiais, feito isso tudo no Brasil, estudiosos brasileiros. Então, eu deixo assim, expressar meus parabéns a todos, né, pela pesquisa, pelo alto nível de pesquisa, pela seriedade. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, que me deixou muito contente. Né? Continue assim. Então, acho que é importante os estudos continuarem. Né? Tá? Sobre perguntas, não sei, tu fez algumas observações um pouquinho aqui e ali. Eu tenho assim, o Douglas, o Enzo e família, por exemplo. O Douglas, você coloca lá no Douglas, lá nos slides, Yahoo, parece, Yahoo, o. Não seria talvez Yahoo, mas se seria o nome de Deus, talvez, se na fonte estava pesquisando, estava lá com o, por exemplo. Então, é uma coisa que me chamou a atenção. Por exemplo, geralmente, assim, o nome de Deus, quando aparece em elemento teofórico, aparece assim no começo, né? Yehó, e no final, Yahoo, por exemplo. Parece que você coloca lá Yehó, parece que no começo, no final, uma coisa assim. Então, me chama a atenção essa diferença de grafia desse nome. Poderia explicar, por favor? Um detalhinho. Ô, mestre, eu já estava aqui exatamente pensando, olha, acho que a primeira pergunta vai ser para mim, logo vindo do professor Edson, o negócio vai ficar apertado do meu lado. Mas é o seguinte, eu não sei se o Enzo, que também acessou lá a bibliografia do Van der Thor, se tem alguma menção acerca disso. Eu estou começando a mexer com essa bibliografia agora, que é do papiro Amherst 63, mas esse papiro ele tem uma peculiaridade enorme, porque ele é um papiro, parece que está escrito em acadiano, mas transliterado para o demótico. Então, isso traz implicações com relação a essa menção. E é um papiro bem tardio, né? E quando o Karen lá trabalha essa ideia, é um papiro do quarto século, né, 350, e ele chama isso do Templo de Arro mesmo. Agora, não tenho detalhes com relação ao porquê dessa... Eu precisaria ler o que ele fez de tradução. Ele também tem um livro que trabalha exatamente sobre esse papiro, não é o Tornando-se o outro último livro dele de 2019, mas tem essa implicação. Eu não sei se o Enzo pode me ajudar nessa questão, mas do aramaico, que foi transliterado para o demótico, e isso complica um pouquinho mais. Eu não tenho esse detalhe. Também. Eu acho que talvez seja adaptações fonéticas, talvez. Não sei. Pode ser uma possibilidade. O Enzo, você fala de epigrafia de nomes em hebraico, você conhece a obra do David Kleins, Dictionary of Classical Hebrew? Lá ele traz bastante epigrafia de nomes hebraicos. Eu não sei se você teve acesso a isso. Você consegue colocar no chat, professor, para eu salvar o nome? Pensando que deixa eu ver. Onde tá? Chat. Estou escrevendo aqui. David Kleins. David Kleins. São acho que 8 volumes. Acho que são 8 volumes. Então, Dictionary of Classical Hebrew, do David Kleins. Então, ele traz nos verbetes de nomes epigrafia. Por exemplo, no meu próprio léxico, eu aproveitei muito dessa informação, então eu coloquei lá também, no meu próprio léxico. Então, ele traz bastante. Não sei se, de repente, pode ser uma fonte interessante para o teu trabalho, colocando de nomes, né, de epigrafia hebraica. Não sei se, de repente, pode ser interessante. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado pela indicação. Como são vários volumes, é coisa cara, bastante cara, né? Bom, eu tenho isso, de repente, em PDF. De repente, se caso precisar de alguma coisa, a gente pode conversar. Ok. Porque eu comprar isso é difícil, né? Eu tenho a versão concisa, né? Mas a versão longa aqui de 8 volumes é meio caro.
certo? E Miriam, interessante essa conexão que você citou do Avinu Malkeinu com o tratado Tanaíta do Talmud. Gostaria que você falasse um pouco mais disso. Eu achei interessante isso que você comentou, eu achei interessante, essa conexão, que eu não sabia que tinha, né, que tem a ver com o Rabi Akiva. Você podia comentar alguma coisa a mais? Eu achei interessante esse ponto, eu achei bem interessante. Tem uma passagem no Tratado Tanit, no Talmud, no qual se diz, não é a prece como um todo, né? No meu material, vou fazer um paralelo, o meu material de estudo é uma prece maior, denominada Tachanun, no qual parte destes versos do Avinu Malkeinu constam. Ele é um piut, ele foi sendo desenvolvido, né? A gente já não consegue mais localizar, a gente não tem mais registro de quem é o autor original. O que o Tratado Tanit afirma é que num determinado momento de seca havia um encontro entre o Rabi Akiva e o Rabi Eliezer, era um momento de abertura do momento de reza, e que o Rabi Eliezer rezava muito para que chovesse. Ele fez 24 preces, e a última prece foi recitada por Rabi Akiva, e o verso foi exatamente esses dois versos do Avinu Malkeinu, e houve chuva, né? Então, essa é a referência. Na realidade, no Tachanun como um todo, existem vários trechos, tanto da Bíblia hebraica, como versos e citações do Talmud, que estão todos entretecidos, e talvez o brilhantismo da autoria da prece, que é o meu objeto de estudo no doutorado, o caleidoscópio, mas que, para o leitor, aparentemente é um documento único. Mas o diálogo, ele é um diálogo curto, né, com o Tratado Tanit, mas a menção ela é feita, e a autoria desses versos iniciais é atribuída ao Rabi Akiva. Interessante. Parabéns, legal. Achei esse detalhe bem interessante. Enfim, mas ótimo. Parabéns a todos. O Samuel está com a mão levantada, eu te dou a palavra, Samuel. Obrigado, Carolina. É só comentar essa questão da pergunta do professor Edson para o Douglas, se eu puder ajudar de alguma forma. A questão do Yahoo, acho que a escolha da bibliografia, sobretudo anglo-saxã, porque todas as evidências dos documentos aramaicos de Elefantina, a gente não tem o tetragrama completo. É sempre o Yod, o Re e o Re, ou é o Yod, o Re, o Vav e o Re. Ele não aparece completo, sempre é só YHW, como se translitera, e algumas vezes a fórmula que aparece quando usa o teofórico, né, ele se reduz somente ao Yod e o Re, e isso fez com que a crítica textual escolhesse Yahoo como a possível pronúncia desse elemento Yah ali na comunidade elefantina. Mas é importante destacar que para a maioria dos especialistas em elefantina hoje, isso também diz muito pouco, inclusive, de uma escolha coerente de um sistema simbólico, de grafia. Alguns têm até dificuldade em discutir essa comunidade a partir do nome de Yavismo, etc., justamente porque, inclusive, o templo de Elefantina de Yahoo, que é destruído, por exemplo, pelos egípcios, tinha culto a inúmeras divindades, não só a Adonai, Yahvé, Yahoo, etc. Então, acho que foi uma escolha de pronúncia da literatura inglesa, mas justamente pela ausência do tetragrama nessa documentação aramaica. Foi o que eu imaginei. Acho que eu imaginei isso mesmo, que essa é a fonte que está sendo usada, que tinha lá, depois isso foi reproduzido. Acho que foi o que eu pensei realmente. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. Queria perguntar se alguém mais tem alguma questão. Eu tinha só uma questão rápida para o professor Edson e uma, não sei se tão rápida para o Samuel. Professor Edson, eu fiquei muito intrigado com os detalhes que você trouxe, e eu fiquei pensando se algumas dessas mudanças que você reparou no Códice de Leningrado não podem ter a ver com a fonética particular do hebraico naquela região. Penso, por exemplo,
na maneira como o hebraico é pronunciado nas comunidades Ashkenazi, que é bastante diferente das outras, e enfim, se isso não pode ter sido também não sei, eu não conheço nada, então, algo do tipo um preenchimento de lacunas pelo escriba, no sentido de colocar aquilo que era comum a ele na hora da pronúncia da língua, né? E para o Samuel, eu acho muito interessante, eu já conhecia as suas ideias, mas eu fiquei pensando sobre a lamentação no contexto babilônico, ela é rotineira, né? Ela faz parte de um ritual repetido constantemente. E no caso hebraico, me parece ser algo que se transforma em atípico, ou que se transforma num marcador de um momento específico, ou de momentos muito específicos. E eu queria saber se você conhece evidências de que isso é um processo de mudança, uma resposta às tradições babilônicas, talvez, ou se não é possível dizer muito sobre isso, enfim. Ok, obrigado, Enzo, pela pergunta. Não, é assim, acho que não quer dizer, acho que existe pouca possibilidade de refletir pronúncia, dialeto, uma coisa assim lá. Não, porque o texto massorético estava muito padronizado de acordo com o sistema tiberiense de vocalização. Então, não. Ali, em parte, como eu falei, né, na minha fala, pode ser que seja um pouco de descuido. Uma questão que acontece em manuscritos, inclusive o professor o Yosef Ofer, meu colega, ele coloca no livro dele uma questão assim: se a pessoa está fazendo um manuscrito rápido, porque a pessoa que encomendou, porque encomendava, por exemplo, o primeiro dono do Códice de Leningrado era um rabino lá no Cairo, o Mevorach HaKohen. Não sei se ele estava com pressa, mas preciso logo de cima desse códice. Então a pessoa tinha que correr. Nessa correria, pode ser que a pessoa tenha cometido alguns lapsos, talvez. Isso é daquelas faltas de sinal vocálico. Pode ser que seja isso também. É uma possibilidade, né? Mas não seria a questão de refletir pronúncia de comunidade. Isso não. Porque os códices eles tinham já um padrão de vocalização, já desde a família do Ben Asher, do século X, que tinha que seguir aquilo lá. Né? De novo aqui, por que tem diferença de vocalização quando isso ocorre? Possivelmente, talvez seja por causa da fonte que ele está usando. O Samuel Ben Jacó, ele escreveu alguns códices, não foi só o códice de Leningrado. Só que eu nunca tive acesso a isso. Eu queria ver, inclusive, quando estava fazendo essa comunicação, eu pensei, poxa, se eu tivesse... Porque, assim, eu vou publicar isso em inglês na revista Sefarad de Madrid. Eu gostaria muito de fazer a comparação de outro manuscrito do Samuel Ben Jacó, se lá no outro manuscrito ele fez igual também, ou diferente. Só que eu nunca tive acesso. Procurei na internet para ver se eu achava, não achei nada, então fiquei só com o mesmo Códice de Leningrado. Agora, um detalhe importante. Quando tem aqui a edição facsímile, essa aqui, a edição facsímile, o problema assim, dela é o seguinte: o texto bíblico é branco e preto. Lá, quando é branco e preto, então confunde se é manchinha do pergaminho ou se é sinal vocálico. Quando eu tive acesso à versão colorida, que eu coloquei no slide tudo colorido, lá ficou mais claro. E parece que o Dotan também teve essa dificuldade. Não sei se ele teve acesso, o Arão Dotan, à versão colorida do Códice de Leningrado. Eu acho que só a versão preto e branco. E ele não percebeu. Né? Lá da questão lá do Avimelech, né? Que tem lá um suposto daguesh, lá parece que não. Na edição preto, no códice do facsímile, não dá para perceber. Parece ser mesmo sinal vocálico. Mas na versão colorida, a gente vê que ele está um pouquinho mais claro, a manchinha. Só, olha, esse aqui é a mancha, não é sinal vocálico. Né? Então, tem essas coisas. Então, basicamente assim, parte dali é a questão da pressa do escriba, de terminar o trabalho, é uma possibilidade. E outra questão também, essas manchinhas que aparecem lá, que alguns confundem com o sinal vocal. E não é mancha do manuscrito. Né? Só para terminar, no fólio que está o Avimelech, eu percebi que ao longo do fólio havia outras manchinhas. Olha, e parece o mesmo padrão de mancha. Então, aquele deve ser mancha, não é sinal vocálico. Tá? Então, um pouco
será uma pesquisa longa. Gostaria de ter, vamos ver se eu consigo desenvolver, mas se eu tivesse acesso a outros manuscritos do Samuel Ben-Jacó, seria ótimo, mas eu acho que talvez não vou ter esse acesso. Então, espero ter respondido. Respondeu sim, muito obrigado. Enzo, obrigado pela questão. Eu vou tentar ser breve, para não estourar o tempo. Você tem razão quanto à repetitividade quase praticamente diária dessas orações emissal nos tempos babilônicos. Agora, o que a gente sabe de evidências é que, por exemplo, a transição do segundo milênio para o primeiro, a gente tinha um gênero literário que ele praticamente desaparece, e, na verdade, eles são as primeiras grandes composições no dialeto emissal, que são os lamentos sobre cidades, que muito provavelmente eram lamentos específicos celebrados, que celebravam a destruição e reconstrução, sobretudo no período de Ur III. A grande questão de transmissão, que é estudada pelos sumerólogos, é que essas celebrações elas desaparecem até como gênero literário, mas elas são incorporadas na tradição de lamento do primeiro milênio, e elas meio que se transformam em rituais que a gente pode chamar de que evitam, né, uma certa ansiedade coletiva. Então você tem os lamentos que celebram coisas específicas e aqueles que se tornam, inclusive até do ponto de vista do seu conteúdo, eles se transformam, eles começam a perder referências históricas específicas e se tornam cada vez mais genéricos, o que indica um possível uso litúrgico. Na Bíblia hebraica, a gente tem, não só para esse caso específico que eu trouxe em Neemias 8, mas os lamentos comunitários nos Salmos, que inclusive reproduzem certos desses mesmos elementos de perda de referências históricas que sugerem a introdução deles como lamentos numa prática mais contínua, continuada e não só específica. Então eu diria que é por isso que a tradição dos lamentos me chamou muita atenção, porque ela é extremamente vasta na Bíblia hebraica e muitas vezes negligenciada. Agora, o que mais me interessa de qualquer modo é que o que as engatilha especificamente são contextos comuns, que é uma necessidade de gerir instabilidades materiais provocadas pela manipulação de artefatos, no caso da estátua, do livro da lei. Então, acho que é uma interface interessante de perceber que o mundo da cultura material, ele impõe certas etiquetas e gestos corporais nas liturgias, e mesmo quando a gente tem a leitura de um texto escrito, ela não está vazia, planeando, ela depende de uma série de dispositivos corporais que podem funcionar, inclusive, como recursos de memória. Não por acaso, só para finalizar com um exemplo, Lamentações, depois, o livro, no caso, é muito debatido, mas a gente sabe que ele não tinha um uso litúrgico, o texto, mas ele depois utilizado com esses propósitos. A gente percebe isso os manuscritos de Qumran, a gente tem a intercalação de versos de Lamentações em textos litúrgicos, e mesmo talvez ali em 1 Macabeus, no contexto da destruição do templo com Antíoco IV, a gente pode dizer, então, mesmo quando o texto ele é estritamente literário, ele pode ser introduzido. Agora, de fato, isso acontece mais a partir do século III e II na tradição judaica. Perfeito, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a professora Suzana e depois a gente finaliza a mesa com uma fala final do professor Edson. Eu estava aqui procurando um livro, mas sempre que eu procuro, eu não consigo encontrar. Que eu queria recomendar para vocês o livro de Efraim Stern, professor da Universidade Hebraica. Eu não só estudei com ele, como ele era o diretor da escavação onde eu escavava em Dor. Ele é dos maiores experts em cultura, arqueologia do período do Segundo Templo em diante. Eu ouvindo vocês, só me veio assim o grande ensinamento de quem lida com evidências, com textos e todo tipo de evidência arqueológica, a contingência da evidência arqueológica, a impossibilidade de se tecer considerações no estilo alta crítica a partir de um manuscrito ou de qualquer
tipo de evidência que, como vocês falaram, ou é a pressa do escriba, ou é o professor Edson fala das manchas, ou até a composição da tinta e outra coisa. E o que nós vemos realmente desvirtuado nos estudos bíblicos é essa premência dos pesquisadores, principalmente da escola americana, de tecer considerações que costuram todas as pontas, e aí a gente tem algo que harmoniza tudo, talvez por uma impossibilidade de lidar com o que não está tão claro, o que ainda é lacunar em termos de informação. Então, é muito importante as considerações de vocês que colocam em relevo essa contingência, esse momento, essa personalidade de um escriba, a qualidade do manuscrito ou a necessidade de gravar ou de transliterar num papiro egípcio ou numa tabuinha de argila. Isso traz o humano à tona. A gente vê a pessoa por trás da feitura desse artefato e, ao mesmo tempo, mostra que essas teorias são todas falhas. É muito importante partir o ponto de partida ser a falência das teorias e que não se sustentam. A próxima escavação pode trazer uma evidência e simplesmente demolir todas essas teorias. Eu espero, me junto a Miriam com a prece pela paz, eu espero que a próxima escavação possa demolir várias teorias, e isso será motivo de alegria intelectual para todos nós. Obrigada, professora Suzane. Passo a fala para a finalização da mesa para o professor Edson. Eu já agradeço a participação de todos vocês e é isso. Primeiramente, quero agradecer a todos pelo congresso, pela organização, pelo convite para moderar essa mesa. Eu fiquei muito honrado. É a segunda vez que me convido para essa função. Muito obrigado por isso. Acho que o importante é ter o contato com os centros judaicos, né? Sempre que precisar de mim para alguma coisa, sei lá, não sei, estarei sempre à disposição. Tá? Eu sou egresso, sou filho da casa, né? Então esse contato é muito frutífero, muito importante. Fiquei muito feliz por tudo que aconteceu aqui, pelas palestras, todas de nível muito bom. Uma coisa que eu posso falar aqui é pelo nível que eu percebi aqui, né? É de apresentar esses temas em congressos internacionais. Quando eu participei de congressos, eu percebi a quantidade muito pouquíssima de brasileiros lá. Então, quantos americanos eu participo, quantos israelenses, quantos europeus, alemães, holandeses, etc., espanhóis, por exemplo. Então, você vai ter que pensar de apresentar esses temas em congressos internacionais. Isso é importante também, né? Acho que seria algo para se pensar. Eu sei que é mais difícil, né? Mas exige mais, porque tem que ser em inglês, por exemplo. Foi um congresso nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, mesmo em Israel também. É possível falar também inglês lá. Mas pensar assim, né, de expandir, né, a audiência desses estudos e pensar, né, e talvez participar de congressos internacionais, porque o nível, pelo que eu percebi aqui, é alto, e a seriedade também, e também a acesso a fontes que quem está no Brasil é difícil, imagino que seja bem difícil. Não concorda comigo? Né? Mas é isso. Então, eu finalizo parabenizando a todos vocês. Continuem os estudos. Acho que são grandes contribuições para o estudo dos seus judaicos. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Obrigada. A gente se despede aqui. Tchauzinho. Okay. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Nos revemos.